Boa noite. Estamos aqui para mais uma live da Temos. Boa noite para quem já está de noite, né? Bom dia para quem ainda está de dia. E vamos falar hoje com Antônio Medeiros, figurinista da TV Globo. Ele vai nos contar sobre a trajetória dele fazendo figurinos, né? E Antônio é gaúcho, vem na sua trajetória, ele inicia fazendo. Opa, tá chegando. Inicia fazendo figurinos para teatro, em seguida ele vai para televisão, e entre vários trabalhos que ele fez na televisão, a gente pode citar a Favorita, Viver a Vida, Tapas e Beijos, Mister Brau, Cidade Proibida, e mais recentemente ele vem trabalhando, já faz algum tempo que ele faz cinema, né? Mas recentemente ele fez o figurino para o longa Hebe, dirigido pelo Maurício Farias, com a Andréa Beltrão protagonizando. Ele fez para o filme e fez para série. Então agora ele está entrando. Agradeço a todos que estão aqui presentes, estão chegando. Ok. Deixa Olá, tudo eu bem? enquadrar. Sempre faço isso, tudo ótimo. Que bom ter você aqui. Você está me ouvindo bem? Sim, Mara, tudo bem. Que Boa ótimo. noite. Como vai você, querida? Bem, diante de tudo, a gente anda bem. É verdade, é uma situação muito difícil essa que nós estamos vivendo, né? Para toda a humanidade, mas a gente vai conseguir superar da melhor maneira possível. E hoje nós não vamos falar sobre doenças, vamos falar sobre criação Ok, com você, não é? falou. Isso, Então, Antônio, eu estava contando aqui um pouquinho da sua trajetória, né? Que você é gaúcho, que sim. você começou com teatro, que ama teatro, que faz muito bem, que seus figurinos também são maravilhosos para o teatro, isso é um outro papo, eu já falei com você, um dia desses a gente vai conversar sobre o teatro para você, mas hoje a gente vai querer saber um pouquinho sobre como é que você faz figurino para o audiovisual, para a televisão, para o cinema, as suas alegrias, as suas tristezas, enfim. É um grande prazer te ter aqui. É um grande prazer poder conversar e trocar com você essas experiências. Nós temos algumas afinidades por profissão, né? Eu sou continuista e você figurinista, então trabalhamos muito próximos, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória mesmo, sabe, Antônio? Assim, o que te levou para fazer figurino? Assim, o que você curtiu para começar a pensar em fazer figurino? Eu acho que, na verdade, isso é uma coisa que é estranho, né? Você, desde pequeno, você aguça as suas curiosidades em algumas coisas. E eu acho que uma das coisas que eu tinha mais prazer era de ver a minha mãe costurando numa máquina antiga, assim, que tinha aquele pedal, né? Então eu adorava deitar embaixo da, da máquina para ver ela fazer aquela máquina funcionar. Então ele tinha tipo um, era muito engraçado porque era uma roda, daí tinha um negócio que fazia eu não Uma sei correia, exatamente o nome, tinha uma correia, correia. não É, era uma correia que puxava que levava até aquela parte de cima da máquina, minha mãe também tinha. e eu adorava ficar ali curtindo, assim, achava muito interessante como é que uma pessoa conseguia pegar um pano, um tecido e costurar. E daí, assim, desde muito cedo eu era muito curioso com isso, assim. Uhum. Então, eu acho que... E a minha mãe começou a ter muito problema comigo, porque ela saía de casa, se ela esquecesse a máquina sem fechar a porta, eu entrava e destruía tudo que era roupa minha. Adorava ver como Você fechar a funcionava. porta, você disse fechar a porta da máquina, daquelas máquinas que tinham porta, Não, assim, a porta onde ficava a máquina. A sim, sala onde ficava a máquina. sala.
Eu Uhum. adorava entrar para lá quando ela saía e destruir tudo que eu tinha. Então, assim, as roupas viravam uma coisa. E eu acho que isso fez com que eu sempre tivesse muito perto desse negócio da construção de roupa. Minha curiosidade era sempre muito grande em relação à questão da construção da roupa. Eu acho que foi uma coisa assim que fez com que eu acho que isso ficasse muito latente em mim. Depois eu fui fazer, eu, eu estudei desenho, e daí eu Uhum. fazia desenho e enfim, mas eu gostava de dança, gostava de teatro, daí eu fui fazer teatro achando que eu podia ser ator e descobri que não era a minha história. Daí eu descobri na coxia que tinha muita coisa para fazer, e daí eu me Uhum. interessei também por essa parte. E eu acho que foi aí que eu comecei a ir mais profundamente. Curso de costura, modelagem, couro, enfim. Eu tudo que aparecia eu ia fazendo. Eu não sabia muito bem para quê. Talvez fosse realmente para isso, assim, para chegar agora e poder fazer figurino. Eu acho que isso é assim um pouco da minha história, assim. Sim, sim. Daí E como eu é que você... Sim, desculpa. não, eu trabalhava no Rio Grande do Sul, eu trabalhava num departamento, eu fazia vitrines também, parece até história comum, né? Todo mundo faz muita coisa. Quando eu era jovem, eu fazia vitrine, trabalhei numa empresa multinacional e eu cuidava do departamento de vitrine do Rio Grande do Sul, e daí depois eu fui convidado para vir para o Rio para fazer uma supervisão nacional. Aí eu já fazia teatro amador, já curtia algumas coisas, já tinha feito alguns cursos de modelagem, já estava ministrando alguns cursos na escola que eu estudei de Uhum. modelagem e corte e costura, tudo junto, assim. Eu sempre gosto de fazer muita coisa, talvez porque para aproveitar o meu tempo. E Uhum. daí, quando eu vim para o Rio, aí eu trabalhei uns anos na empresa, fazendo essa coisa, viajava pelo Brasil todo, até que eu saí da empresa, estava morando em Friburgo, eu encontrei uns amigos e eu comecei a fazer uma pesquisa, que era uma pesquisa que eu já vinha, assim, curiosamente me debruçando, que era roupa sem costura. Aí eu Ah, montei um projeto que chamava Fazendo Fita, que era só com tramas de fita. Aí, por um acaso, a Emília Dunca uma vez viu uma peça minha e se interessou, e daí uhum. eu comecei a fazer algumas coisas para ela, e daí eu digo, bom, é uma pessoa que me interessa muito. Aí eu fui trabalhar com a Emília Sim. e daí não parei Inicialmente, mais. inicialmente, quando você começou a trabalhar com figurino, você começou com a Emília. Aqui no Rio, sim. Eu fiz muita Sim. coisa amadora no Sul, mas eram grupos muito pequenos e era muita coisa, vamos assim, é, de grupos que não são conhecidos, assim, são grupos de Uhum. lá. Uhum. Então, mas aqui eu comecei com a Emília. E foi um Já para... ótimo começo. Eu adoro a Emília me Nossa, que ensinou honra! muito. Começar com a Emília também é uma maravilha, muito bem orientado. Que delícia. Me conta, ela já estava, você já estava ainda no teatro, ela já estava fazendo coisas para televisão ou cinema? Como foi esse início aí? O início ela estava fazendo algumas coisas com Cal, mas eu Com calma. não trabalhava diretamente com ela. Eu fazia algumas coisas para ela. Assim, Uhum, eu acho que ela me chamou. A primeira coisa que eu fiz com a Emília foi umas calças para o Veludo, no Beijo no Asfalto, que eram umas uhum, calças de trama, de jeans recortado, eram várias fitas de jeans. Eu acho que quem me chamou foi uma pessoa que me colocou em contato com a Emília. Foi sim. Dias, caraca, Maria Dias.
A Mariazinha! Isso, Nossa, exatamente. todos os Maria, figurinistas que estão aqui para foi, eu acho representar. que é a Maria que me aproximou desse universo. A Maria trabalhava com a Emília no Beijo no Asfalto e Sim, ela me chamou para fazer isso. Daí eu comecei, e daí a Emília me chamou para algumas outras coisas. Aí eu me ofereci para fazer pesquisa para a Emília. sim. Aí eu comecei a fazer pesquisa para a Emília, organizei também algumas coisas para ela, assim, que eu gosto muito de tecnologia. Aí foi ótimo, porque eu aprendi muito. A Emília é uma pessoa que estuda muito, e daí ela passa essa doença para gente, assim, que não é uma doença, né? A Emília ainda está trabalhando. A Emília fez tantos projetos incríveis, né, para televisão e para cinema, mas eu não tenho mais contato com ela. Onde anda a Emília? A Emília continua no Rio, pelo que eu sei, e ela só fez uma outra opção para a vida dela nesse momento. Mas eu acho que ela deixou um monte de filhote por aí, assim. Então, o trabalho Certamente. dela, de alguma forma, continua através da gente. Não exatamente do jeito que ela faria, mas na gente, em mim, na Marie, na Tatiana, em A Julinha, Maria. Maria, outras pessoas. Pessoas até que já saíram do figurino. A Martu, a Né? Martinha da Martu. Tanta gente que passou pela Emília, assim, né? Eu acho que a gente ficou com essa marca, assim, da Sim, Emília. certamente. Daí Depois, você começou a fazer seus figurinos, já começou, depois que você faz aí uma certa assistência para a Emília, né? E aí daí, depois você já começa. Isso já é na TV Globo ou não? não, não, eu comecei no teatro, a primeiro trabalho que eu fiz para a Emília era Martinha, e Martim e eu fizemos o Dona da História. Eu fiz Ah, sim, como estagiário ainda. Olha só. sim. Aí eu fiquei, Martinha também, a gente fazia uma dobradinha ali com a Emília, trabalhando Uhum, em A Dona da História. Depois a Emília me chamou para fazer um trabalho com ela, Muralha, que era para sim, fazer um trabalho muito específico. Como eu gosto de costura, era para fazer uma coisa muito mais costura à mão em algumas peças. E daí eu sim, fui para lá, conheci o Cal. sim. Depois desse Outro trabalho, figurinista maravilhoso. isso, e daí aprendi milhões de coisas assim com o Cal Uhum. também. Aí o Cal me chamou para fazer Invenção do Brasil, que depois virou o filme Caramuru. É, o Invenção do Brasil já era na TV Globo nesse momento. Sim, o Sim. Muralha também. Muralha também. Já É, eram séries, né? sim, era aquela. Eu acho que Muralha não era uma série pequena, era um outro modelo, era um modelo de série maior, com mais capítulos. Eu não Sim, lembro sim, exatamente. Mas eu sim. também comecei lá como o meu primeiro crachá da Globo é muito engraçado, costureira. Eu tenho guardado Que ele. delícia! Você entrou na Globo quando? Ih, Mara, assim, eu não entrei. Eu fui Conta, pela então. Leste, né? Como entrava todo mundo. A Emília queria que eu fizesse um trabalho. Esse trabalho era o Cal e ela assinando. E daí eu Sim. fui fazer esse trabalho de costura, de uma costura muito especial. A gente pegava as roupas e depois adequava toda a costura, fazendo costura de época. Eu me lembro assim, a Hum. Emília me fez o convite, ela disse assim: você topa fazer isso? Daí eu, poxa, claro que topo. Aí ela me deu um monte de coisa para mim estudar e disse assim: estuda isso tudo aqui para você entender o que tem que fazer. Daí estudei bastante. Aí... Uhum. A Reca já está contribuindo aqui, dizendo que também trabalhou com a Emília. Quem? Então, Reca, que pena que a gente não está junto. Foi muito bom o nosso sarau. Foi mesmo, nós fizemos um encontro maravilhoso, eu, Reca, Antônio e Andrei, para articular a nossa live, né? A gente faz sempre um encontrozinho e foi muito legal. A gente bateu muito papo, a gente se divertiu, rimos bastante. E Antônio e Reca assim trocaram muito. Infelizmente, nesse momento, a gente ainda não vai fazer essas salas, mas é uma ideia de no futuro fazermos sala com os profissionais. Mas aquele videozinho a gente ainda vai
fazer alguma coisa que está tudo gravado. Aí a gente tem que pegar as autorizações de vocês. Mas aí, a partir daí, você falou, ela te dava roupas para você customizar, digamos assim, né? Fazer de Na acordo com... verdade, assim, era um trabalho muito mais... a gente recebia a roupa já Uhum, com a construção e a gente fazia costuras aparentes para uhum, que aparecesse a costura à mão e não a costura industrial. certo. Às vezes, dependendo do que era, ela tinha muito mais costura, né? Nem Uhum, costuras também. Algumas coisas a gente montava. Aí, assim, o uhum. Cal levou o Jefferson e a, E a não lembro do Emília me pediu para... Então, ficava eu e o Jefferson dentro do guarda-roupa, Sim. costurando. Então, era E você muito hilário. Eu conheci o Jefferson lá, era divertidíssimo, a gente ria muito, né? Porque tinha duas pessoas, assim, duas pessoas que caíram ali naquele universo, com aquele... A gente ficava dentro da arara, dentro daquele lugar fechado, costurando. A gente ria muito, como era divertido. Deixa eu te pedir uma coisa. Conta pra gente como é que é isso, porque e você está falando de um lugar, quer dizer, você já na TV Globo, e esse lugar das araras e tudo era o acervo, né? A TV Globo tem um lugar Não, que é o não, lugar era o guarda-roupa mesmo, era do dentro do guarda-roupa. guarda-roupa na pré. Era uma Certo. pré que a gente trabalhava assim, vamos dizer, são umas gaiolas, tipo umas gaiolas fechadas, e daí a gente ficava ali nessas gaiolas perto das roupas, então era uma gaiola que ficava ela grande. Sabe que eu esqueci aonde ela ficava? A Tatiana É, tá aí, vai lembrar, eu não lembro mais onde é que era isso. eu não estou Tatiana... conseguindo acompanhar as pessoas falando aqui, mas eu sei que tem pessoas falando, e aí Não, se já vi que falar a alguma Reca coisa. disse que queria estar junto aqui com a gente, juntinho. Amanhã eu vou É, te escutar, pois Reca. é, Vou te mandar pois é. beijo, vou te mandar um monte de coisa. Uma hora a gente fica Requinha, junto. fala aí que a gente vai só passando para cá. Eu Mas, vi Antônio, a Paty também já entrou aí, a Paty deixou um já disse que você é recado dizendo que a gente... maravilhoso, A que Paty você falou que a gente começou no fez... cinema, onde a Paty diz que ela te conheceu no cinema. Você lembra quando foi que você conheceu a Paty? Qual filme foi? Paty, fala aí pra gente quando foi. Eu acho que foi o Orfeu. Ah, no Orfeu, claro. Claro, ela foi continuista do Orfeu, sim, certamente. Então, aí você nesse momento TV Globo, você não estava, você já estava, não estava contratado, você ainda fazia coisas para fora Não, da não, Globo. eu não fiquei na Globo. Eu preferia ficar fazendo alguma coisa fora. Eu trabalhava, então comecei a trabalhar com a Emília, a Emília me chamava para fazer, quando não era alguma coisa, de acompanhar a construção de roupa, que era uma coisa que eu fazia, ou um envelhecimento, ou um tratamento de roupa. Aí eu preferi Que ficar... são esses processos, Antônio, de, por exemplo, você falou customizando lá, depois a gente fala um pouco sobre a TV Globo, esse espaço de trabalho que a TV Globo tem, né, que é um grande lugar que tem o acervo, tem a costura, tem o guarda-roupa, e depois isso tudo vocês fazem um apanhado para construir o figurino com aquilo que vocês trazem de fora. Mas depois a gente fala sobre isso, né? Como é que é essa coisa de customizar ou de fazer o que você falou, envelhecer? Como se dá esse processo? É um processo complicado? Não precisa explicar muito, mas só para a gente entender. Você estava falando sobre envelhecimento, né? Na verdade, assim, eu customizar, tem várias formas de você Não sei customizar, nem se eu né? estou usando Desculpa, eu não sei nem se eu estou usando o Não, termo não, certo. é customizar, sim. Customizar Uhum, significa você pegar uma roupa já pronta e fazer algum tipo de beneficiamento nela, seja um bordado, uma costura, uma sim. aplicação, enfim, uma pintura artística, qualquer coisa Uhum, que você faça sobre uma roupa já pronta é uma customização. E, certo. por exemplo, assim, a gente não tem como construir todas as roupas de época à mão.
Então, assim, Certo. você vai escolher algumas peças que vão ser feitas, mas a gente tem máquinas, tem que usar isso, né? Até mesmo para agilizar o processo. Mas a Uhum. aparência tem que ser de uma roupa que foi feita à mão. Então, algumas Sim. costuras, vamos assim, algumas customizações relacionadas à imitação de pontos, tipo dente de cão ou alguma coisa que seja uma costura que era usada na época. Então, assim, Uhum. seja a época que for, enfim, aí você acaba tendo que fazer isso na roupa pronta, até mesmo por uma Sim. questão de agilizar esse processo. Certo. E E aí, envelhecimento é você sim. dar vida a essa roupa. Uso, desgaste de uso. Uhum. A roupa ela sofre todo normal, a fibra, né? Ela desgasta, ela perde a cor, ela envelhece e ela Uhum. pui. Então, o processo de envelhecimento é de você fazer toda essa parte de adequar a roupa à idade dela, ao uso dela, ou Ok. às intempéries que ela passou. Tipo assim, você tem uma roupa que a pessoa vai começar com essa roupa e ela vai ficar vamos dizer assim, perdida em algum lugar. Então, você vai fazer 5 roupas e essas roupas vão ter envelhecimentos por uso, pelo desgaste de tempo, água, chuva, barro. Então, você vai fazer esse tratamento na roupa, que chama Isso envelhecimento. para você fazer com que o personagem não esteja sempre com a roupa nova, limpa, né? Os personagens de acordo com a Exatamente. ação, você, se por exemplo, você está numa época, sei lá, 1800 e alguma coisa, a roupa tem os escravos, digamos, tem os donos de engenho, tem não sei, eu estou aqui viajando, mas enfim, você tem que dar essa diferença para os figurinos, né? Para você tem que ver alguns que já usaram mais tempo, outros que estão de roupa nova, quer dizer, isso é uma parte da criação do figurino, não é isso? Como é que você vai compor o figurino? Exatamente. Por exemplo, assim, você imagina que em 1500, na época da muralha, você, para trazer roupa da Europa, era baú de madeira. E você não trazia muita roupa, até mesmo porque não cabia. Entre trazer comida e água para você atravessar o oceano, isso quem conhece a Emília é as aulas da Emília. Como que a pessoa ia trazer tanta roupa se ela tinha que comer e beber nesse período todo de viagem, que eram 3, eu não lembro exatamente quantos meses, mas eram Uhum, meses no mar, viajando. uhum, Então, assim, você uhum. não podia levar bagagem, muita bagagem. Então, você tinha uma bagagem pouca. As roupas eram reutilizadas, então, assim, era muito reuso de roupa. Uhum, uhum. Então, assim, essas roupas vão tendo desgastes e vão sendo refeitas, entendeu? Vão sendo recoloridas, vão ser, vamos dizer assim, tomam... Quando chegam aqui no Brasil, eu acho que daí eles começam a, assim, um trabalho que a Emília fazia muito era o pensamento de como é que isso poderia acontecer. Você chegar num país e num outro lugar onde os índios faziam tingimentos, né, naturais. Então você Uhum. começa a se apropriar disso, começa a usar essas técnicas. Então, assim, algumas coisas é interessante a gente pensar. A Emília sempre pensou muito nesse entorno de como era. Acho que ela Isso já fez... faz parte da criação, né? Da criação do personagem, da criação daquele evento, né? Daquele, digamos, daquele produto, né? Tudo é bom que você está falando isso, que a gente vai pensando como é que você começa, isso é que a gente queria saber, como é que você começa o processo de criação? Daí você pegou um projeto e aí como é que começa o seu projeto, teu processo de criação? Bom, na Dá verdade, para eu às começo... vezes não dá para explicar também, né? Não, então, a gente começa com um texto, né? Um texto dramático. Você recebe esse texto, você começa a ler ele. Isso se você não recebeu anteriormente uma sinopse, né? Uhum, Geralmente a gente recebe uma sinopse, aí
nessa sinopse? Você começa a ler sobre os personagens, sobre a história, até você começar a ler o texto dramático mesmo. Aí, Uhum. nesse momento, você já começa a encher a sua cabeça de um monte de coisa, um monte de personagem, um monte de situação, e você começa a ficar com isso muito latente. Eu duvido que algum figurinista não fique, vamos assim, eu vou usar uma palavra meio esquisita, mas é emprenhado Sim, desses personagens. A gente fica assim cheio de barrigas enormes assim, e você tem que ir alimentando esses vários seres que vão ali nascendo. E o meu processo é muito doido, porque eu gosto, eu leio, e daí eu sim. também começo a ver, eu começo a buscar esses personagens em tudo. Então, assim, se é um personagem que tem alguma questão, ou uma história, ou é envolvido com alguma coisa, eu vou estudar um pouco disso, eu vou atrás Uhum. disso, meu olho não para de ver. A gente não para de trabalhar em minuto nenhum, a gente eu já tive uma situação que eu fiquei olhando para uma pessoa que me interessou, a forma como ela usava a roupa, e eu comecei, sem querer, a ficar olhando demais para a pessoa. Coitada da pessoa, levou um susto, né? O que esse doido, esse tarado quer me Tá me perseguindo, né? olhando assim, tá me secando. E daí você fica meio voyeur, você vira um maluco, né? Aham. Uhum. E E assim começa a sua conceituação do figurino, não é isso? começa muito antes de você ir para a prancha, na verdade. Começa muito pelo sentimento que você começa a ter na hora que você lê isso, né? Não sei, Sei. eu acho que das pessoas todas que eu conheço de figurino, eu acho que a gente é muito viajandão, assim, né? Então, quando a gente lê um texto, a gente começa a gente já embarca e já se apaixona por alguns, outros Uhum. você demora um pouco mais, mas assim, você vai entendendo cada vez mais aquelas pessoas, aqueles seres que não existem ainda, e você começa a pensar como eles seriam de fato, né? Sim, Quais os sim, signos, quais os comportamentos de vestir que são mais adequados àquela pessoa, sabe? Assim, até mesmo sim, para sim. poder deixar ela, destacar ela e dar a individualidade que ela precisa. E às vezes Uhum. a gente faz isso muito antes de saber qual o ator que vai fazer. Sim. Então, é meio doido isso. Eu acho que Você cria um personagem, você conceitua um personagem, não sabe ainda em quem vai colocar a roupa, né? Como é que você vai construir? Você não. constrói uma imagem sua que você concebe a partir do roteiro, né? Exatamente. E às vezes Uhum. eu acho que Deus adora a gente, porque dá certo, não sei como, mas dá certo. Você falou que daí isso tudo acontece antes das pranchas, né? E Isso. as pranchas são o que exatamente? As pranchas imagina que você começa a pegar as suas ideias e começa a Uhum. achar imagens que estão mais adequadas essa ideia de Uhum. vestir que você tem. Então você vai encontrar isso em revista, em livro, em pintura, em foto. Eu já Uhum. fiz trabalho que eu fotografei muita coisa. Já Uhum. fiz trabalho que eu fui para a rua e fotografava as pessoas. Ou já fiquei horas na frente do computador buscando imagens que pudessem ter alguma coisa daquilo que eu pensei do personagem. As Sim. nossas pranchas é um guia, né? Sim. Quase um mapa do que a gente pensa que é essa pessoa, assim. Desse conceito que você foi criando, né? Exatamente. E daí você Uhum. faz aqueles Frankensteins antigos, assim, né? Na época que a gente pegava e recortava tudo, ia colando.
Hoje em dia, sim. graças a Deus, tem Photoshop, Illustrator, daí você pode fazer miséria, você troca a cor da roupa, enfim. Uhum. E aonde entra a direção nesse lugar aí? Eu não estou conseguindo ler nada. Meu negocinho aqui nem Não, anda, mas a aí. Paty escreveu agora assim, personagem não é ator. Não. Ah, Vai. desculpa, Paty. Mas assim, a gente começa muito antes deles, né? Assim, então, Sim, o diretor, ele vai nas leituras, obviamente, quando você tem alguma questão com um personagem, da forma como você viu, porque a interpretação é uma coisa individual e é livre, né? Quer dizer assim, sim. você lê um texto, você pode imaginar uma coisa, eu posso ler um texto, o mesmo texto, e imaginar outra coisa, Uhum, completamente diferente do que você imaginou. uhum, Existe uma coisa também que eu acho importante, assim, nós figurinistas, nós somos indivíduos e sim, olhamos e percebemos signos diferentemente do outro, porque é natural. claro. Tudo que você viveu, tudo que você sentiu em relação ao que você vê, e a roupa, o objeto, alguma época, fica em você. E isso Uhum, você usa para também poder compor essas pessoas, entendeu? Então, assim, eu sim. acho muito interessante isso. Bom, eu estou falando do diretor, daí o diretor vem e Mas vai começa. por aí, vai por aí. Fica tranquilo, fica Daí o tranquilo. Eu só não diretor vou fazer tanta ele piada aqui que eu. vai, na verdade, fazendo o que o nome dele já diz, dirige a gente, né? Também, porque daí ele vai Sim, dizendo se a gente está no caminho certo, se não está. Aí você sim. mostra uma imagem, mostra outra coisa e por aí vai. Você vai, vamos dizer assim, afinando a sua interpretação sobre aquele ser Uhum, com o diretor de arte, com as outras pessoas também, porque chega uma hora que a gente precisa ter só um ser, né, vivendo nesse universo, porque senão, imagina, se o meu alguém da. ser é de um jeito e o ser do produtor de arte é outro, não vai colar na hora que a gente juntar. Então, tem muita Claro, conversa, muita claro. reunião, e daí Até a você gente. chegar ao ator, né? Você E cria o daí. personagem, aí você vai pro ator, vai vestir aquele ator dentro Mas dessa. Fazer a criatura, como eu digo, né? O criador e a criatura. e daí quando você percebe quem é, quando você recebe o ator que vai fazer aquilo, um trabalho você faz como se você pegasse tudo aquilo que você tem e passasse numa peneira. Uma Sim. peneira vamos dizer assim, do tamanho ou com a tela dessa peneira do tamanho daquela pessoa. Entendeu? Assim, Uhum, eu digo do tamanho num aspecto muito amplo, assim, tamanho ranger dele, de atuação, o que, que é que você acha que poderia ajudar ele, o que, que é que não poderia ajudar ele. E daí você começa a pegar todo esse trabalho que você fez e começa agora a uhum, materializar com um corpo. uhum, Né? uhum. E daí você cria, dentro do que você pensou, possibilidades para esse corpo e para esse ator, especificamente. Sim, sim. E, E e daí, assim, desculpa, pode não, e falar. daí quando ele chega até você, você vai fazer um contato com ele, que é um dos primeiros contatos do que ele também imaginou para esse personagem e do que a gente está levando de proposta. Por isso que eu acho que esse alinhamento da direção de arte e dos outros departamentos, ela tem que ocorrer e tem que ser muito uníssona, porque quando o ator chegar, ele vai se sentir amparado, Sim. menos, vamos dizer assim, ele vai se sentir acolhido, que eu acho que é importante, porque o coração, a mente, o corpo é dele, né? Uhum. A E ele traz imagem é dele. contribuições, né? Às vezes o ator também traz contribuições, porque ele criou lá o personagem dele e tudo, né?
E aí, automaticamente, vocês devem chegar ali a um consenso que fique bom para os dois, né? Para o filme, para o programa e para o ator se sentir bem também no personagem, né? O figurino, na verdade, ele tem que ser uma coisa que seja aceitável pela pessoa que vai usar, porque se ela não se sentir bem, o seu trabalho não vai acontecer de jeito nenhum. Né? Sim, Se a pessoa tem alguma dificuldade com alguma questão do figurino, isso é relevante, porque é sim, importante a pessoa estar, vamos dizer assim, totalmente, 100% à vontade com aquilo que ela vai usar. certo. Certo. A Gisele Levy, que ela pergunta, Gisele, sabe? Gisele Ah, Continue, da Globo, é. Como se dá a conceituação do figurino? Acho que você já explicou tudo, mas eu vou fazer a pergunta para você e você tiver que acrescentar alguma coisa. Como se dá a conceituação do figurino? A partir do que estabelece o autor, a partir do que se desenha a direção ou o figurinista traz à luz do seu olhar, sugerindo novos olhares. Eu acho que você já respondeu, né? eu acho que depende dessa. A gente, quem trabalha com isso, sabe que é uma conjunção, né? Sim. Uhum. Então, você vai ter diretores que têm um interesse maior por Uhum. essa parte, tem outros diretores que, ou pela questão de que já trabalham com você há mais tempo, vão te deixar mais à vontade, tem outros que vão querer acompanhar esse processo, porque esse processo é importante na hora dele estar com um ator. Então, você tem um pouco de tudo. Depende Uhum. muito da relação do grupo que vai se unir ali, né? Uhum. Então, Uhum. assim, depende. E todo mundo é importante dentro disso, desse processo. Sim, Porque sim. nas conversas que a gente vai ter sobre o personagem, sobre o texto, sobre a dramaturgia, todo mundo vai falar daquele personagem que intuiu e que viu. E, Uhum. obviamente, eu acho isso maravilhoso. Então, isso não me incomoda nem um pouquinho. Mas Sim. eu estou ali para fazer o meu trabalho. Então, o meu trabalho também é escutar, filtrar isso e propor, né? Algumas Uhum. coisas pode ser que eu não tenha pensado e que vão ser super importantes, e tem outras coisas que talvez eu já tenha até não ache que seja relevante por algum Sim, motivo. E daí eu vou defender também o meu ponto de vista. Mas eu sim, acho que é aceitável todos os pontos de vista sobre um sim, personagem. sim. Eu acho que não me causa nenhum tipo de constrangimento ou de, sei lá, de alguém falar do personagem que imaginou. Porque a interpretação é livre e a interpretação você pode interpretar de um jeito, eu posso interpretar de outro, e nós dois juntos podemos chegar num lugar que a gente não imaginava e que pode ser muito mais interessante do que eu imaginei sozinho, entendeu? Então, acho que isso é uma coisa de teatro, né? Quem faz teatro Sim. sabe que o processo de criação de teatro é um processo vivo e é muito, muito de troca das pessoas. A gente Certo. troca com todo mundo, com o diretor, com o iluminador, com o continuista, seja lá com. Eu Uhum. trouxe isso para o meu dia a dia. Eu gosto muito disso. Certo. Me diga uma coisa, eu conheci você fazendo, o primeiro trabalho que eu fiz com você foi a Aline, aquela série Hum, maravilhosa, e foi assim muito, muito, muito prazeroso, foi uma que bom. novidade, inclusive. Nós fizemos o piloto e o piloto Maurício arrasou naquele piloto também, né? Depois a série foi um sucesso e teve que sair do ar inesperadamente. Mas enfim, o que eu queria te perguntar é o seguinte: a Aline era um figurino bem moderno, bem atual, bem de um momento até que a gente, eu acho que você levava ele até um pouco para o futuro. Era uma coisa, eu tinha essa sensação, né? Era uma coisa no presente e no futuro, porque a Aline não era uma pessoa do momento, não era uma pessoa daquele lugar, né?
quer dizer, daquela época, ela estava muito à frente daquela época. E ali era um trabalho diferente da muralha, por exemplo. Sim. Quais as dificuldades para você, assim, um trabalho de época, um trabalho mais moderno? É diferente para você? O processo é diferente? Você curte mais algum deles? Como é que é isso para você? Olha, Mara, eu sou muito curioso, então, assim, eu vou te dizer que eu estou na profissão certa, eu acho. Porque cada trabalho você tem que mergulhar num rio aparentemente igual, mas é diferente. Então, assim, Sim. você vai estudar coisas diferentes, você vai ter dificuldades diferentes, você vai errar diferentemente do que você errou, e Uhum. esses erros vão te trazer insights e descobertas. Então, assim, eu gosto de figurino, independente da Você gosta de época ou não. trabalhar, Eu curto fazer tudo. tá Eu ótimo. gosto tanto do futuro quanto do passado ou do presente também. Uhum. No Aline, eu peguei o Aline já na terceira temporada, porque antes foi o Cal fez o piloto, Piloto, você não fez de piloto? não, foi o Cal. Cal. Ah, olha isso. Eu tô achando que era você, que engraçado. Não, Porque é para mim. porque é que, assim, na época que eu fiz, eu tive uma sinergia muito grande com os atores. Eu gosto muito de ator. Como eu queria ser ator e descobri que eu não dava para isso, eu acho que eu tenho eu tenho um prazer de ver eles trabalhando, assim, me dá muito prazer. E Uhum, isso faz com que eu tenha uma sinergia com o trabalho que eles executam e que eu acho uhum. incrível, porque é um desgaste, né, emocional, você emprestar o seu corpo, seu coração, seus É, músculos, e você trazer sentimentos genuínos é uma surra, né? É uma sim. surra no final do dia. Então, assim, eu respeito muito esse trabalho e eu respeito também muito o trabalho que eu posso fazer para ajudá-los. Então, levo Uhum. muito a sério isso. E eu acho que essa sinergia aconteceu muito. Agora, sobre o figurino, bom, eu amo o quadrinho da, Do Adão. da Aline. Do Adão. Do, Uhum. Do Então, Adão, assim, maravilhoso. eu gosto muito de história em quadrinho. E eu Uhum. também eu adoro ver algumas coisas que já foram feitas em cima de histórias em quadrinho que viraram filmes. Uhum. Tem coisas maravilhosas. E a Aline foi um presente. Eu me senti super privilegiado de poder fazer. Tinha uma questão que já existia uma linha de trabalho, mas eu podia, obviamente, Sim. interferir. E eu, eu li muito o quadrinho e eu comecei a mergulhar nesses personagens que eram muito modernos. É. Três pessoas que decidem viver juntas, né, para sobreviver numa cidade como São Paulo. Então, isso para mim abriu a minha cabeça para estudar muita coisa. Daí eu estudei muito movimento, muito grupos, né, Uhum. de relações e grupos sociais que trabalham e que se preservam e que se cuidam. E daí você vai estudando, estudando. Eu me lembro que eu vi muita coisa de Londres, de Xangai para a Aline, assim, via muito o que estava acontecendo no mundo para tentar Uhum. trazer essa coisa tão contemporânea que era a situação deles, né? Que lindo, que lindo. Sobreviventes numa cidade Paulista. como São São Paulo. Paulo, né? Que é uma cidade árida, muito árida, Nossa, é. sem Não, para mim horizonte, foi um né? presente. Para mim também foi um presente. Eu queria te perguntar uma coisa. Você faz longas também, apesar de já estar há muito tempo na Globo, é, há uma diferença para você nessa coisa de fazer um longa e fazer programas para televisão?
Desculpe, Mara. Por um Não, assim, instante eu se li um você negócio aqui e eu me passei. Perdão. Fala. tem mais duas perguntas, mas eu queria te fazer essa pergunta antes. Se você vê diferença no trabalho para o cinema e para a televisão? Sim. Eu acho que são universos, são quase universos paralelos, assim, diria. Uhum, uhum, O cinema, pelo menos as experiências que eu tive, ele é mais próximo do teatro, porque é um grupo pequeno que convive junto, que troca, que existe não é tão com departamentos tão separados. A sim. TV, quando eu comecei a fazer a TV, os departamentos eram muito distantes, até fisicamente. Hoje em dia já não é mais assim. Existe uma necessidade, houve uma necessidade de você juntar os departamentos, ou pelo menos os cabeças dos departamentos, para trabalharem juntos, para terem mais sinergia e menos essa coisa da interpretação, né, como a gente já falou, é uma coisa muito individual. Então é Uhum, natural. Imagina se eu leio uma coisa lá sentado sozinho lá num canto, longe de você, obviamente eu não vou trocar com você. uhum, E vai valer o uhum, que eu estou estudando. De repente, quando você está mais próximo, como no cinema, tudo acontece muito junto, aí você sim. troca mais. E essa Uhum, troca é que é interessante e que faz com que os cinemas também tenham uma coisa muito próxima, acredito eu, assim, do sentimento do processo de criação do teatro. que A TV bacana. hoje em dia eu carreguei isso e eu carrego isso. Eu acredito que o trabalho ele só é interessante se o processo de troca for muito bom, Uhum, né? uhum, O processo de troca ele é com todos, com toda a cadeia que envolve as pessoas que trabalham ali na criação. A uhum, arte, a cenografia, a luz, o som, uhum, a costura, os auxiliares que vão te ajudar, as pessoas que vão de, assim, todas elas vão ter um sentimento em relação àqueles personagens. E é interessante você escutar ou sentir um pouco por esse lado, assim, o que a pessoa está sentindo em relação àquela pessoa, aquele ser que não existe e que você está ajudando a criar. Então, assim, uhum. é muito bom. Eu gosto de escutar muito. Eu acho que E eu na televisão, você acha um terreno um pouco árido para trabalhar nesse lugar desse desenvolvimento ou não? Eu, eu não sei, porque eu sempre trabalhei muito junto da criação. Eu nunca fui. Por exemplo, quando eu fui convidado a fazer alguma coisa, eu fui convidado para fazer criação junto, assim, de trabalhar, não de fazer a criação, mas de trabalhar junto com a pessoa que está Uhum, criando. Então, eu sempre trabalhei uhum, muito grudado a quem tá criando. Entendeu? uhum, Não, eu tive a felicidade de não de assim eu acho importante passar por todos os processos, começar como eu comecei como estagiário com a Emília. Então assim, uhum. quando eu cheguei na TV eu já não estava nesse lugar, eu já estava em outro lugar, entendeu? Certo. Eu tinha mais coisas a oferecer do que de um estagiário, então eu já entendia mais de alguns processos que fizeram com que eu fosse para outros lugares. Mas, Uhum, assim, acho diferente, não porque é árido. Por exemplo, eu adorava a televisão. Quando eu cheguei na televisão, que eu fui fazer um trabalho com o Cal, o Cal, o Guel, queria umas coisas muito diferentes para os índios. Aí eu fazia um trabalho com silicone, daí eu precisava de silicone, benzina, e eu comprava isso, eu comprava um pote, um vidrinho de benzina. Quando eu cheguei, eu disse assim, não, Cal, eu preciso de silicone industrial, preciso de benzina. Daí o cara disse assim, quantas caixas? Daí eu, hã? Como assim, quantas caixas? Eu preciso Entendi. para A televisão também testar. te dá isso, né? Não, existe coisas muito legais que eu aprendi Tele- na TV
E também, Tem. assim, a fartura de recursos é muito Uhum. boa. Então, isso... É bem diferente no cinema, né? No cinema a gente tem uma coisa muito mais limitada nesse sentido do orçamento, né? De como você pode resolver as questões com aquele orçamento É, normalmente estreito, né? não, Largas decisões para orçamentos estreitos. isso... Então, assim, uma coisa compensou a outra, sabe? Eu não... Por um lado, eu tinha... O grupo era mais separado, mas, por um outro, eu podia ter todo o material que eu precisava para fazer Sim. o que eu pudesse, ou o que eu quisesse. Então, isso me... Eu me lembro que Invenção do Brasil foi uma loucura, assim. Eu testei milhões de coisas. Eu comprei escama de peixe, aí a gente misturava com silicone, fazia teste, era uma loucura, uma loucura. Eu trabalhava num lugar também assim que era uma doideira, a gente fazia milhões de testes e coisas. E Foi me uma conta uma experiência. como é que você. É uma outra pergunta da Gisele aqui. Como é que você constrói a sua equipe, né? Distribuição de tarefas, enfim. É diferente? É a mesma coisa que você faz se você tiver com uma equipe para cinema, uma equipe para televisão? Como é que se dá essa construção? Você tem assistentes, né? Às vezes você tem um figurinista assistente também. Como é que é isso? Não, em todo lugar. Por exemplo, tanto no cinema quanto na TV, você vai ter assistentes. E você tem Uhum. níveis de assistente. No cinema, você tem o seu primeiro assistente, que é aquela pessoa mais próxima de você, que vai te ajudar no processo todo criativo, desde pensar, de sair com você, vamos dizer assim, te acompanhar no seu processo de criação. E Sim. trocar muito. E na TV também é a mesma coisa, muda um pouquinho a nomenclatura. Na TV, o terceiro assistente é como é o primeiro assistente no cinema, mas é a mesma coisa. E Sim. é engraçado, eu venho pensando muito sobre isso. Hoje em dia, Sim. quando eu penso numa equipe, eu penso em várias coisas. Primeiro, disponibilidade daquela pessoa de estar naquele Uhum. trabalho. Depois, a Uhum. curiosidade que ela tem sobre aquele trabalho. E Uhum. depois, a vontade que ela está de estar nesse trabalho. Sim. Na Sim. TV, é diferente porque você tem um grupo de pessoas que está ali disponível e que tem que ser alocada. Obviamente que eu posso dizer, eu gostaria de trabalhar com essa e essa pessoa. Nem sempre você consegue, porque essas pessoas elas trabalham o ano todo, então elas são colocadas num trabalho e vão passando para outro, e daí você tem que se adequar a isso. No cinema, não. Eu convido a pessoa que eu quero trabalhar Uhum. e, assim, no cinema as turmas são, vamos assim, existe uma coisa engraçada porque você acaba dividindo primeiro os assistentes com outros figurinistas. Ou não. Uhum. Por exemplo, como eu ia e voltava, eu acabava dividindo um pouco, né? Assim, ó, tinham pessoas que trabalharam comigo, com a Valéria, o Vitor, que Uhum. é uma pessoa que a gente ama, a Valéria deve estar aí, eu vi ela por aí. Tá, era Então, tá. assim, a Valéria, a gente dividia um primeiro assistente maravilhoso. Para mim, era o meu primeiro assistente, que era o Vitor, que hoje está estudando em Roma, alfaiataria, que é uma pessoa que me acalmava muito. Eu sou muito Uhum. curioso e sou muito agitado. Então, eu Uhum. preciso, de vez em quando, uma pessoa muito calma perto de mim. Todo mundo fala assim, mas maluco, você é calmo, você é uma pessoa que fala devagar. Todo mundo acha mesmo. Você aparenta mesmo, mas eu conheço que você é bem agitado. A Eu sou cabeça tá sempre a mil, é. E às vezes eu perco um pouco da noção, assim, de real do que eu falo, assim. Não que eu seja tão maluco Uhum. assim. Às vezes eu tô tão mergulhado que às vezes eu sou não é que eu chego a ser indelicado, mas eu não penso no que a pessoa está falando comigo. Dependendo de onde eu tô no processo, eu fico meio emburacado, assim. E daí
eu preciso de alguém me dizendo assim, ô maluco, para com isso, sabe? Vai dar no chão aqui. Eu tenho uma coisa que eu acho muito engraçada, né? Quando a gente é assistente, você fica pensando assim, ah, quando eu for figurinista, eu que vou mandar, eu que vou fazer, eu que isso, eu que aquilo. Quando eu cheguei lá, as minhas assistentes é que mandavam em mim. Então, assim, eu já descobri que isso não existe, sabe? E Ela que como me é dizia que é? assim, você tem que E como fazer é que é? isso, você tem que fazer aquilo, você tem que... Eu digo, caraca, caralho, que coisa chata. Vocês estão mandando em mim? Isso. Mas eu sou Olha só, obediente. O a pior é que eu Paty sou obediente. Eu sou muito obediente. Assim, tem eu duas tenho... perguntas aqui. Ah, A gente está, por incrível que pareça, faltam 4 minutos para a gente acabar. hum, Você acha que a gente deve voltar? Você voltaria para a gente continuar o papo? claro, Ou, claro. claro. Então, eu vou te fazer uma pergunta e aí vamos ver se dá para responder. Eu vou encerrar e aí a gente volta, tá Tá bom? ok. Tudo bem. Eu volto para o ao vivo e você entra novamente. A pergunta da Paty é como é que você se relaciona com a continuidade? Bom, geralmente a gente somos humanos e temos empatias e simpatias e antipatias naturais, assim. Eu acho que toda Uhum, relação humana, ela passa um primeiro momento por isso, né? uhum, Então, assim, eu não sou uma pessoa muito difícil de convivência, assim, até mesmo porque eu gosto muito do ser humano. Então, eu geralmente tenho muito simpatia pelos outros. Tenho questões com algumas coisas de continuidade. Por exemplo, quando eu cheguei do cinema na TV, eu quase enlouqueci. imagino. Eu fiquei doido, assim, eu não estava entendendo nada, porque eu que cuido, assim, eu tinha um caderno, eu queria escrever no meu caderno, e daí na televisão tinha um sistema que fazia isso e era uma loucura. Eu não entendia nada, Uhum. assim. Então, E é eu diferente a tive, relação do eu continuista com a televisão e com o cinema. São relações bem diferentes também, né? são e não são, né, Mara? Por exemplo, assim, eu quando eu cheguei do cinema e fui fazer a minha primeira novela que me jogaram para São Paulo, quem me deu uma aula foi a Vanilda. A Vanilda me deu uma aula, porque eu não sabia nada, eu estava desesperado, eu estava brigando com as pessoas, eu brigava com os camareiros, eu brigava com todo mundo, porque eles não entendiam o que eu estava querendo. E eu fazia as Vanilda é minhas uma listas, continuista. passava a noite fazendo lista, botando, escrevendo, e aí eles chegavam e olhavam para minha cara assim, que dele é a ficha de Conte? E eu, hã? Que porra de ficha de Conte é essa? Entendeu? Daí a Vanilda se condoeu, me levou para o quarto dela, pegou o computador, me mostrou tudo. E eu digo assim, gente, por que eu estou sofrendo se está tudo pronto? É Né? verdade. É verdade. É. E no Agora, cinema, não. No cinema não é que a gente tenha que fazer o trabalho do continuista. A gente faz um trabalho nosso para a gente conseguir conversar com o continuista, né? É é, diferente. que totalmente diferente. No cinema, a continuista acompanha o que você cria. E ela apenas se envolve na cronologia e vai fazer um mapa junto com você, né? O mapa dela e o seu, vão bater os dois e ver se as cronologias estão certas, mas jamais vai se envolver nas suas trocas, no sentido de se você quer assim ou se quer assado, é uma outra coisa. Eu vou desligar, senão eu não consigo Tá bom, gravar, tá bom? tá E bom. aí a gente volta já já. Tá ok.